Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Cast, onde você pode ser a sua melhor versão. Você se sente no fundo do poço, você sente que qualquer decisão que você fez hoje nunca deu certo. Hoje eu estou aqui uma das maiores especialistas em transformação de vida e vai mostrar para você como é que o seu corpo está influenciando diretamente a sua mente. Doutora Natália Braga, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. É um privilégio estar aqui. Eu me sinto honrada de dividir todo esse papo incrível com você. Tá, eu quero começar com tudo. Como é que o nosso corpo está influenciando diretamente a nossa mentalidade e o poder da decisão disso influencia o nosso sucesso? Na verdade, assim, um ponto muito importante que eu sempre falo, né, que a gente sempre tem que olhar o indivíduo sobre três frentes: corpo, mente e o espiritual. É que, ao meu ver, a gente não pode segregar nenhuma dessas partes. Porque quando a gente fala em doença, por exemplo, a doença ela é um desequilíbrio em um desses pontos que acaba desequilibrando os outros e à medida que o tempo vai passando, isso acaba gerando uma doença. Então, para a gente ter uma saúde integral, a gente tem que olhar para esses três pontos. E tudo começa com a decisão. Né? Então, se a gente olhar, né, para os maiores líderes do mundo, a gente observa que eles tomam decisões muito rápido e eles mudam devagar. Ao contrário da maioria da população que demora para tomar uma decisão e muda muito rápido. Então, o poder de decisão, para mim, é o start de tudo isso aí. Então, como é que o poder da decisão mudou a sua vida, transformou? Como é que foi assim um primeiro passo? Na verdade, eu tenho uma história que é a história dos R$ 20. Que ali foi a grande decisão na minha vida. Eu fui mãe aos 20 anos, eu engravidei aos 19 anos. E quando eu me tornei mãe, tudo na minha vida mudou, sabe? Assim, tudo mesmo. O castelo ruiu, vamos dizer assim. E aí eu me vi com 20 anos, sem uma profissão, sem uma faculdade, com uma filha no colo, sem ter uma fonte de renda, né? Com as minhas capacidades. E um dia minha mãe me ligou, eu tinha 20 anos, eu era dona de casa. A mamãe me ligou e falou: Natália, desce aí você com a Antonella, minha filha, que eu quero ir ali numa loja americana, pra gente comprar um negócio. Falei, beleza. Desci com a Antonella assim no meu colinho. Ela devia ter uns 4, 5 meses e eu ali 20 anos. E aí a mamãe deu umas 2 voltas e não achou vaga, sabe? E aí a mamãe virou pra mim e falou assim: Natália, olha só, seguinte, desce, minha filha, vai com a Antonella e compra isso assim, assim, pode ir. Aí eu olhei pra ela assim, eu falei: tá, cadê o dinheiro? Ela falou, não, custa R$ 20. E aí eu virei pra ela e falei, eu não tenho R$ 20. E aí naquela hora eu comecei a chorar, mas assim, eu chorei compulsivamente. Eu sempre me emociono pra falar dessa história, porque eu realmente não tinha R$ 20, sabe? E aí, ali naquele momento, a minha mãe começou a brigar muito comigo. E eu chorando, porque eu me sentia humilhada, eu me senti mal, assim. E eu falei, cara, acabou isso na minha vida. Acabou, eu preciso virar o jogo, eu tenho que parar de me vitimizar, né? De ter engravidado, disso, daquilo, etc, etc. E eu tomei essa decisão, então acabou. A partir de hoje eu vou transformar a minha vida. E assim, ali, tudo começou. E eu criei um blog na época. Me inscrevi no vestibular de nutrição. Passei, e enquanto isso eu falei, tá, mas isso não é um gerador de dinheiro, eu preciso de um gerador de dinheiro. E eu falei, eu vou pra internet e vou criar um blog. Na época a gente não tinha telefone, a gente não tinha internet aqui. A internet era no computador. E eu criei esse site, em um mês a gente teve 18 mil acessos e a gente chegou em 200 mil acessos em um ano. Top. Lá em 2010. 2010. E aí, 2009. E aí, quando eu vi, eu falei, cara, eu tô aqui fazendo mídia para um monte de lugar. Aí, minha vida se transformou assim, ó, absurdamente de um dia para o outro. Eu ficava na minha casa ainda, com a Antonella ali no bercinho do lado, eu trabalhando, fazendo post, fazendo foto, mostrando o produto, postando no meu blog, e já ganhava um dinheiro, assim, 6, 7 vezes maior do que o volume de dinheiro que eu tinha na minha casa antes, assim. E ali, aí a história começou ali. Um Entendeu? ponto assim bem interessante que você falou que eu acho que é primordial para todo mundo, né? Eu tento trabalhar muito isso na minha vida, em qualquer área. Você parar de se vitimizar. É, é, é. Porque o ato de se vitimizar, você se autodelimita a alcançar novos patamares.
Então, como é que você trabalhou isso na sua vida? Foi por causa de uma emoção muito forte? Foi um impacto? Como é que foi pra você assim, não, cara, eu não sou mais vítima, é isso aqui. Cara, eu juro, assim, eu me olhei nua e crua, sabe? É uma coisa muito impactante e que as mulheres que vão assistir a gente, isso vale ouro, o que eu vou falar. Eu sempre ensino isso dentro dos meus produtos online e para as minhas pacientes, que é o seguinte, eu sempre pergunto, quem é a mulher que você quer ser? Elas não sabem a mulher que elas querem ser. Elas não sabem onde elas querem chegar, elas não sabem quanto dinheiro elas querem ter, quantos filhos elas não sabem nada, elas vão andando, você tá entendendo? Igual eu era. E o primeiro exercício tá, quem é a mulher que eu quero ser? Essa mulher, ela tem que estar descrita, assim, muito claramente, sabe? Eu falo com a paciente, tá, essa mulher que você quer ser, você não pode escrever que você quer ser magra. Você tem que escrever o seguinte, eu vou vestir 36, exemplo, e vou pesar 60 quilos, 57 quilos. Então, a gente tem que ser específico. E nesse momento ali, né, as mulheres que estão nos assistindo, elas têm que decidir e olhar para elas, tá, hoje eu não tô legal, mas a mulher que eu quero ser é essa aqui. E aí você precisa trazer para esta realidade os atos e a postura daquela mulher. Então, aquela mulher top que eu queria ser lá atrás, quando eu não era top, ela não podia continuar com o comportamento de acordar 9 horas da manhã, pô. Ela tinha que acordar cedo, porque as maiores cabeças do mundo acordam cedo. Isso não pode ser uma coincidência, você tá entendendo? Sim. Acordam cedo. Tá, essa mulher, ela faz isso, isso e isso. Ela cuida do corpo, ela cuida da mente, ela investe nela, então é isso que eu vou fazer. Tem uma história interessante, mas que eu sempre conto isso também para as minhas alunas e para as minhas pacientes, que é o seguinte, tomar água, de uma maneira geral, é sempre muito difícil para a maioria das pessoas, porque elas não veem prazer na água, e o ser humano está muito acostumado a ter prazer em todas as situações. Então, por elas não sentirem prazer em tomar água, elas não tomam. E eu era assim antigamente. Só que o que eu fazia? Eu me vitimizava. Olha qual era a minha narrativa. Eu falava assim, ó, gente, pois é, nós temos muita dificuldade de tomar água, porque, lá em casa a mamãe não me ensinou. Mamãe não me ensinou a tomar água. Lá em casa eu não fui aquela criança, sabe, que anda com um copinho de água na mão, que vai de um lado pro outro. Então, lá em casa o papai não toma água, a mamãe não toma água, meu irmão nem eu. Então, a gente não aprendeu. Até que um dia, eu tinha 26 anos e eu tinha acabado de falar isso, eu falei, cara, que M... Olha só, eu tô uma mulher com 26 anos e tô agindo igual uma criança de 3, culpando a mãe por um negócio que, é só eu mudar, né? Eu falei, decisão, pronto, a partir de hoje eu vou mudar esse negócio e eu vou tomar 3 litros de água. E assim foi. Eu já consegui? Claro que não. Caí, levantei, achava péssimo, achava ruim, falava, isso não é pra mim. Mas foi. E hoje eu tomo, nossa, muita água.